Oi pessoal, meu nome é Sabrina, sou mestranda em Ciência Política pela UFPA e hoje, representando o grupo de estudos Tolerância e Cultura Política, vamos falar sobre o capítulo 7 do livro Uma Senhora Toma Chá. O capítulo é intitulado Fischer Triunfante. Assim como esse título sugere, esse capítulo conta um pouco da história sobre como Ronald Fisher, um britânico, importante biólogo e estatístico, teve suas ideias finalmente reconhecidas no mundo da estatística e recebeu uma dada importância que o transformou em um dos principais atores da estatística moderna. Isso porque o Fisher não só criou novas ferramentas matemáticas, mas principalmente mudou a forma com que a ciência tratava os dados experimentais. Ele propôs que os experimentos fossem planejados com mais critério e mais rigor para garantir que os resultados fossem realmente confiáveis. O capítulo começa narrando um momento super importante para o Ronald Fisher em 1934, quando ele foi convidado a apresentar um artigo na Royal Statistical Society, que era uma instituição muito importante e de difícil acesso. Ainda mais difícil era ser convidado a apresentar um trabalho nesse tipo de evento. Nesse momento, o capítulo narra como se fosse uma espécie de fofoquinha sobre como as ideias, a nova visão de Fisher batiam de frente com a visão de um outro grande estatístico da época, Karl Pearson. Acontece que Pearson via os dados como uma espécie de espelho da realidade. Para ele, se você tivesse dados suficientes, você poderia conhecer com precisão aquela população. Claro, Fisher discordava. Para ele, os dados eram apenas um recorte da realidade, uma amostra completamente aleatória. Por isso, eles sozinhos não eram confiáveis. Segundo ele, era preciso usar matemática e probabilidade para extrair o que havia de mais confiável nos dados. E foi assim que ele propôs 3 critérios para avaliar se uma estimativa era boa: ausência de viés, consistência e eficiência. Vou ler para vocês a explicação de cada um desses 3 critérios segundo David Salzburg, o autor do livro. Consistência. Quanto mais dados houver, maior a probabilidade de que a estatística calculada esteja perto do valor real do parâmetro. Ausência de viés. Se usarmos uma estatística particular muitas vezes sobre diferentes conjuntos de dados, a média desses valores da estatística deverá chegar perto do valor verdadeiro do parâmetro. Eficiência. Os valores da estatística não serão exatamente iguais ao verdadeiro valor do parâmetro, mas a maioria de um grande número de estatísticas que estimem um parâmetro não deve estar longe do valor verdadeiro. Segundo o próprio autor, essas descrições são um pouco vagas, mas em linhas rasas, em resumo, ele diz que os critérios de Fisher basicamente é o uso apropriado da matemática. Com isso, Fisher criou o método da máxima verossimilhança, o famoso MLE. Dessa maneira, ele usava a matemática para chegar a estimativas mais confiáveis, mesmo com incertezas. O método MLE busca o valor do parâmetro que mais provavelmente teria gerado os dados observados. Justamente por isso, nós tínhamos um problema. O método MLE exigia uma matemática muito avançada e muito complexa, que na ausência de computadores mais potentes na época, dificultavam a prática desse método. E foi aí que os métodos iterativos entraram em cena. Eles funcionam por meio da tentativa e do erro, melhorando as estimativas pouco a pouco até chegar no melhor resultado. E é claro, com o avanço dos computadores, isso se tornou viável. Antes, os cálculos que demoravam dias eram feitos em segundos, popularizando a aplicação do MLE e marcando o triunfo de Fisher. Concluindo, o capítulo mostra como as ideias de Fisher mudaram o rumo da estatística, com uma nova maneira de pensar os dados, mais cuidadosa e mais precisa. Obrigada por assistirem.